Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Josué entrou na terra prometida, ele fez um discurso transmitindo as palavras do Senhor. Esse discurso é longo, é no capítulo 24, e aqui nós lemos a primeira parte dele. É uma recordação da misericórdia de Deus com o seu povo. Desde Abraão, que morava lá depois do rio Eufrates, na Mesopotâmia, filho de Taré, até a travessia do Mar Vermelho, a conquista da Terra Prometida, a vitória contra os inimigos, tudo isso o Senhor faz Josué lembrar a seu povo, porque aquele povo foi constituído povo quando o Senhor congregou a todos, congregou-os, fazendo sair da escravidão, fazendo aliança com eles no Monte Sinai e conduzindo-os até aquela terra. É assim a história do antigo povo de Deus. E qual é a história do novo povo de Deus? A Igreja. A história da Igreja vem de Cristo, que congregou, reuniu em torno de si 12 apóstolos. Tais apóstolos foram pregando com a vinda do Espírito Santo e batizando. Os batizados, incorporados a Cristo, renascidos pela água e pelo Espírito, se tornaram o novo povo de Deus, que é a Igreja. E toda vez que nós quisermos louvar a Deus, devemos lembrar as suas maravilhas pela história. Não é apenas aqui no livro de Josué que se faz isso, em muitos outros lugares. Vem à minha mente o canto de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora engrandece o Senhor? Ela vai se lembrar do passado, porque o Senhor, porque a misericórdia dele se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E ele cumpriu a promessa que havia feito a quem? A Abraão e a sua descendência. Se nós quisermos glorificar a Deus no presente, olhemos para o passado e vejamos tanto bem que ele nos fez e de quanto mal ele nos preservou. O maior bem foi perdoar-nos e dar-nos a graça. E o maior mal de que ele nos preservou foi livrar-nos do pecado. E nos dar, além de tudo, ele nos deu como promessa o céu, se nós formos fiéis à sua aliança. O Evangelho hoje fala da indissolubilidade do matrimônio. Os fariseus vão a Jesus perguntando a ele se é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo. Havia uma discussão entre duas escolas de rabinos na época sobre o motivo que legitimaria o divórcio. Alguns diziam que bastava a mulher não saber cozinhar para poder repudiá-la. Outros, mais rigorosos, diziam, não, é preciso um motivo maior, por exemplo, o adultério. Levaram a questão a Jesus. Ninguém duvidava que houvesse o direito ao divórcio. A questão estava no motivo. E Jesus desaponta os dois. Por quê? Porque ele diz, por nenhum motivo. Não leste o que está escrito no Gênesis? O Criador os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne, e aquilo que Deus uniu, o homem, o ser humano, não pode separar. Aí os fariseus contra-argumentaram, lembrando que no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, Moisés havia permitido o divórcio. Quando isso acontecesse, o homem deveria entregar à sua mulher uma carta, uma certidão de divórcio. Por que ele fez isso? Perguntaram os fariseus. Por causa da dureza dos vossos corações. Coração duro. Deus tolerou muitas coisas no Antigo Testamento porque os homens daquela época eram incapazes de cumpri-las. Mas no início não era assim. Antes do pecado, Adão e Eva não tinham e jamais teriam a permissão de se divorciar. Por isso eu vos digo, veja a autoridade com que ele fala, ele está como um novo Moisés, aperfeiçoando a antiga lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério.
e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Os discípulos ficaram apavorados. Mas se é assim, não vale a pena se casar? E Jesus responde dizendo: nem todos compreendem isso. Entender isso é um dom de Deus. O casamento é um dom que é dado a alguns. Aqueles que entendem que para se casar devem renunciar a si mesmos em benefício do cônjuge e dos filhos, os que entendem que o casamento é um sinal sensível e eficaz do amor de Cristo pela sua igreja, estes sim são chamados ao matrimônio. Mas há outros que são chamados a não se casar, são chamados à continência, porque há eunucos. Os eunucos eram castrados naquela época para servir, por exemplo, às cortes do reino. Há eunucos que nasceram assim, ou seja, já nasceram incapazes de se casar por algum defeito biológico. Outros, porque os homens os fizeram eunucos, porque os homens os castraram. E há um terceiro tipo de eunucos que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. O que faz a freira? Ela renuncia ao casamento, permanece viver na virgindade, na continência, por causa do reino dos céus. Assim também fazem os padres, cada um tem a sua vocação. E o matrimônio é um dom difícil, mas Deus dá a graça para suportar. O dom que eu recebi foi de ser padre, que é muito mais fácil. As freiras também receberam o dom de ter Jesus Cristo como marido, que é uma maravilha, mas a cada um é dado um dom particular. Quem puder entender, entenda. Vamos pedir a Maria Santíssima, a Virgem Fidelíssima, a Deus e ao seu esposo São José, que sempre cantou as maravilhas do Senhor na história, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus.